Hoje nós vamos falar como o medo paralisa a nossa vida, como ele nos afeta de uma forma negativa. Por que nós sentimos medo, então? O medo é parte de nós, é parte emocional, né? Então, é uma emoção que nós temos e ele está inserido no nosso cérebro límbico, o famoso cérebro emocional. O medo é uma emoção que nós podemos fazer dela algo positivo. E quando o medo é positivo? O medo ele nos ajuda à sobrevivência, né? Então, todos os animais têm essa reação emocional de medo que nos ajuda a preservar a vida. Então, eu não vou me jogar do alto de um precipício porque eu tenho medo, né? E eu vou me proteger. Então, o medo ele é uma emoção que todos os animais têm como um modo de proteção, né? Um instrumento de sobrevivência, certo? Só que nós, como seres racionais, temos que olhar para o medo e compreender que ele muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele nos afeta de forma subjetiva e nos afeta a vida, né, nos paralisa a vida. Por quê? Veja bem, o animal, quando ele está numa situação de perigo, né, e aí o cérebro límbico dele tem essa reação emocional, que é do medo, da raiva e daquela coisa de paralisar. Então, o medo ele paralisa e a raiva faz com que o animalzinho agrida, né? Parta para a briga. Então, toda vez que nos sentimos em perigo, nós temos essa reação emocional e ela é mais rápida que qualquer pensamento mais racional. Então, nós somos, sim, guiados pelo nosso cérebro emocional de imediato. As reações emocionais elas são imediatas. Elas chegam antes que o cérebro possa processar e pensar a respeito do assunto, né? Se é um perigo real ou se é um perigo imaginário. E o que acontece é que nós confundimos tudo isso em nossa vida, né? Esses dois cérebros eles se confundem na nossa vida diária. E aí o medo passa a ser uma trava. Então, o medo ele gera o quê? Ansiedade. O medo de não saber se vai acontecer alguma coisa ruim amanhã, né? O medo gerado pela insegurança da nossa vida diária, de perder o medo de perder o emprego, o medo de não ser amado, o medo de estar numa vida que nos causa insegurança, não é? Em todos os sentidos. E aí nós somos acionados por esse medo a ponto de sofrermos uma série de transtornos, não é? Os transtornos de ansiedade, eles são causados por esse medo exacerbado, esse medo desnecessário. E aí, de onde começa, né? Quando começou essa sensação de medo, a gente pode pensar nisso, que quando nós somos pequenininhos e precisamos de proteção, nós temos medo de não nos sentirmos amparados, protegidos, nós precisamos de carinho, não é? E é daí que começa o medo da perda do amor, não é? O medo da perda dos nossos pais, daqueles que nos protegem, né? O medo da perda. E aí a gente começa a se apegar, né, às coisas, às pessoas. Então, um apego exagerado às coisas e às pessoas gera um medo de perder essas coisas, de perder essas pessoas. E aí nós vamos confundindo essa emoção, né, tão animal, né, e confundimos isso com amor. Algumas pessoas acham que amar é apego, né? Esse apego, eu tenho medo de perder essa pessoa, eu faço tudo por essa pessoa, eu não sei viver sem essa pessoa. Quem disse que isso é amor? É medo da perda, né, do amor, medo
da perda desse objeto de desejo, não é? É um pouco diferente. Pode ter o amor junto com a paixão, né, o apego, mas é importante que a gente comece a tomar consciência de como nós funcionamos. Não é? E o medo paralisa. Paralisa, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, quando você tem que se colocar em público, não é? E aí o medo te atrapalha, e aí você, às vezes, fica com tanto medo, tão apavorado, tão apavorada, que é melhor nem tentar, né? O medo nos torna inseguros, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Nós nos sentimos inseguros e sentimos medo. E o medo, ele paralisa no nosso crescimento pessoal, nos nossos relacionamentos amorosos. Então, imagine que você está numa relação amorosa, ou pode ser que você já tenha passado por isso, em que vocês sentiam muito ciúme um do outro, né? Então, uma insegurança, um medo de perder aquele objeto de desejo, não é? E, às vezes, isso é tão forte que você prefere se retrair, né? Você paralisa, você não consigo seguir em frente essa relação, né? E muita gente acaba rompendo uma relação por medo, né? Por medo de dar continuidade, por não conseguir se comunicar, né? O medo trava também e muito no nosso crescimento profissional, né? Crescimento como pessoas. Então a gente fica com medo de se expor, não é? Porque a vida é sempre uma exposição, a vida é vulnerabilidade, e quando o medo é muito grande, a gente deixa de fazer as coisas, não é? Por medo. Então, você entender de onde vem esse medo é muito importante para que você possa trabalhar no sentido de evitar que o medo seja o seu guia. O contrário do medo é o amor, tá? Então, o medo tem como contrário, né, como sentimento contrário, é o amor. Quando a gente está na energia do amor, não é um amor humano, né? É aquele amor incondicional, amor que significa entrega, né? Confiança na vida, confiança na nossa essência, que nós estamos conectados à natureza, né? E com a nossa essência espiritual, o medo ele vai se esvaindo. O maior medo que nós temos, então, é o medo de morrer. Algumas pessoas falam, não, mas eu não tenho medo da morte, mas o medo ele é essa emoção, como eu falei, inata, né, faz parte do nosso cérebro emocional. E esse medo da morte, né, que faz parte do cérebro emocional, ele se torna muitas vezes irracional quando a gente deixa de falar sobre a morte, né, o significado do morrer, né, quando a gente nega, né, a morte, quando a gente tem medo de ficar doente. Por que a gente tem todos esses medos? Porque a gente não consegue compreender o significado, né, da enfermidade, dos desequilíbrios, por que nós morremos, é a falta de entendimento, né, é a falta de um conhecimento a respeito. E aí a gente acaba vivendo nesse automático do medo, né? O medo, ele é capaz, né, de acionar uma série de reações nos nossos neurotransmissores, nos nossos hormônios, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre a síndrome do pânico, né? As crises de pânico, que são o máximo, né? O extremo da ansiedade. O medo nos leva ao pânico, né? Que é o pavor. Passamos agora pela pandemia e é natural que a gente se preserve, que a gente tome cuidado. Só que muita gente foi aterrorizada e se sentiu aterrorizada,
né? E isso não é positivo, isso é muito negativo. Então, a gente ter medo, a gente se prevenir é uma coisa. Agora, a gente viver aterrorizado ou deixar de viver paralisou minha vida. Eu não saio mais de casa. Eu vou ficar aqui presa 24 horas por dia porque eu tenho medo, né, de adoecer. Isso não é bom. A gente precisa enfrentar desafios, enfrentar os nossos medos, né? Esse é um grande aprendizado. Enfrentar as adversidades. Então, o medo, ele gera o pânico, né? Ele aciona as crises de pânico. Nós temos medo de olhar para nós mesmos. Nós temos medo dos nossos pensamentos negativos, dos nossos sentimentos mais negativos, porque nós não podemos admiti-los, e aí nós negamos, né? E temos medo de olhar para as nossas sombras, né? E aí, tudo isso que fica reprimido, porque nós temos medo, né? E a gente tenta esconder, todos esses sentimentos, tudo isso que ficou reprimido, oprimido, se torna maior. E aí, energeticamente falando, o que acontece? O nosso campo de energia fica muito denso. E aí, nós nos afinamos a energias tão densas quanto essa que nós trazemos, que nós não queremos olhar. É preciso entender que nós somos seres duais, que nós temos uma sombra, que nós não precisamos ter medo dessa sombra, que não adianta nós negarmos. Então, o medo nos leva a negar, né? A negar a existência de fragilidades, a negar a morte, a negar os nossos conflitos internos. O medo paralisa, certo? Lembre-se sempre disso. O medo também pode ser assim comparado, né, colocado na mesma vibração, né, na mesma reação emocional, quando nós nos sentimos inseguros, e ao invés de ficarmos no medo, a gente sente raiva, né? A raiva, um animal quando está com raiva, é uma energia poderosa para que ele vá ao objeto que está gerando para ele perigo, né? Então, é um animal brigando com outro animal. Se ele não, ele vai ser comido por aquele lá se ele não reagir. E aí ele reage com violência, né? Ele briga, né? Ele procura se defender, preservar a vida dele. Então, é o medo e a raiva. E o medo, ele é uma emoção mais admitida na nossa sociedade. Agora, a raiva, existe muita culpa, né, de sentir raiva. E aí as pessoas ficam só no medo. E aí potencializa ainda mais, né, essa reação emocional. Vejam só, é preciso saber também, então, equilibrar essas emoções. O medo necessário, né, um pouquinho, né, de medo, que é a questão, o medo que nos preserva, né? Então, na pandemia, eu procurei me afastar um pouquinho, né, usar álcool em gel, usei a máscara por um período, mas sem drama, né, sem terror, e a gente foi aterrorizado, né, muitas vezes. E então eu tenho um certo medo que é necessário à minha sobrevivência. O medo faz com que eu olhe para os dois lados de uma avenida antes de atravessar, né? Ou que eu espere o semáforo abrir para que eu possa atravessar a rua, a avenida. E a raiva? A raiva é uma energia que nos ajuda a nos posicionarmos. Então, ela é tão importante quanto, e nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso, né? Então, precisa haver um equilíbrio entre essas emoções. Então, o medo, ele pode estar paralisando você. Eu quero que você preste atenção na sua vida e em que âmbito da vida você está sofrendo por causa desse medo paralisante. Pode ser uma relação, uma pessoa que você, nossa, eu me senti tão atraído por essa pessoa, eu sou apaixonada, mas não tenho coragem, né? Eu prefiro me afastar. Eu gostaria tanto, né, de
fazer uma faculdade, de fazer um curso. Ah, mas não, melhor não tentar, né? O medo de tentar, né? O medo dos desafios, né? Ah, aquele emprego, né? Mas tem tantas pessoas concorrendo, eu não vou, deixa para lá, né? Eu tô com medo, e aí a gente não sai dessa zona de conforto, do medo, que é tão prejudicial. Preste atenção, o que o medo tem feito com você. Como o medo faz com que a gente julgue as pessoas ao nosso redor também de um modo errado, né? Acha que, não vale a pena, eu não vou tentar, eu acho que essa pessoa não vai gostar do que eu vou falar, né? É melhor eu não me posicionar. O medo nos tira do jogo, tá? O medo, ele nos tira dos desafios, né, da vida, da presença, ele deixa a gente ali, paralisado, tá? Presta atenção e comenta aqui o que você acha, em que momentos o medo te paralisou, né? O medo te impediu de seguir em frente, e o que você gostaria de mudar aí em você, que você sabe que o medo tem te paralisado, que você se autossabota, né? Então, é uma autossabotagem. Né? A gente fica com medo e a gente se autossabota, né? A gente, com medo também, a gente tem muita ansiedade, e aí a gente procrastina coisas que a gente deveria fazer. Né? Veja como o medo, ele envolve muita coisa. Fica à vontade para fazer seus comentários, se você tiver alguma dúvida. Muito obrigada por estar aqui comigo, compartilhando. Até a próxima. Namastê. Sejamos amor.